Eu compartilhei no Stories outro dia com vocês, dizendo que os atendimentos daquele dia tinham mostrado muito a crença de que o mundo é um lugar perigoso, de que as pessoas são perigosas, de que as pessoas não podem ser confiáveis, de que você não deve confiar nos outros. Bom, estamos aqui para falar disso hoje. Isso é uma crença, vocês sabem, né? Tudo aquilo que a gente acredita com a nossa mente ou com parte da nossa mente é uma crença. E a gente vai falar um pouquinho dessa crença, onde essa crença nasce, como essa crença acaba influenciando a gente em diversos níveis, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, de onde vem essa crença, né? De que o mundo é um lugar ruim, de que o mundo é um lugar perigoso, um lugar complicado, de que as pessoas não podem ser confiadas, que você não deve dar confiança para as pessoas. Eu vou falar de alguns possíveis lugares de onde essa crença pode vir. Para quem está me acompanhando agora e não faz ideia do que é uma crença é tudo aquilo que a gente acredita com a mente ou com parte da mente que é real. Então, aquilo que você acredita com a sua mente consciente, subconsciente ou inconsciente que é real, é uma crença. E essa crença ela pode ser facilitadora, ela pode ser bloqueadora, ela pode ser limitante. E a gente está falando aqui hoje sobre crenças limitantes, a crença de que o mundo é um lugar perigoso e a crença de que as pessoas não são confiáveis. Primeiro de tudo, a gente vai lá atrás na nossa concepção, né? Quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Essa crença de que o mundo é um lugar perigoso, ela pode ter sido instalada no nosso sistema de crenças quando a gente estava no ventre da nossa mãe. E por que que isso acontece, afinal, né? Por que que essa crença pode se instalar numa criança que está no ventre da mãe? Quando a mãe é uma pessoa muito preocupada, quando a mãe sofre algumas coisas durante a gravidez, por exemplo, quando a mulher está grávida, e aí vem aquele monte de gente falar um monte de casos complicados para ela, né? Aliás, isso é uma coisa que a gente devia ser proibido de dizer, né, gente? Falar sobre tragédias perto de mulheres grávidas. Mulheres grávidas, elas precisam ser preservadas, né? Elas estão muito ocupadas fazendo um novo ser, né? Elas estão muito preocupadas criando a vida já. Você não precisa dar mais nenhum tipo de preocupação para ela. Entretanto, a nossa sociedade ainda não aprendeu muito sobre isso, né? E a gente vê muita gente falando muita besteira para quem tá grávida. Então, tudo aquilo que a mulher sofre durante a sua gravidez, ou seja, tudo aquilo que a mulher ouve durante a sua gravidez, pode se tornar uma crença para o bebê. Então, a pessoa que tem a crença de que o mundo é um lugar perigoso e não se pode confiar nas pessoas, muito provavelmente a mãe dela pode ter tido uma gravidez um pouco complicada. Pode ter tido uma gravidez que trouxe preocupações para ela, como uma gravidez complicada de saúde mesmo, como ela pode ter sofrido algum tipo de trauma durante essa gravidez, algum trauma físico ou algum trauma emocional. Ou ela pode ter ouvido muita besteira durante essa gravidez, né? Ela pode ter ouvido sobre casos de partos complicados, ela pode ter ouvido, inclusive, pessoas que falavam mesmo que era para ela tomar cuidado, que não era para ficar sozinha, que ficar sozinha é muito complicado, é muito perigoso, e isso pode ter gerado, sim, nesse bebê, que hoje pode ser você, adulto, essa crença de que o mundo é um lugar perigoso, certo? Um pouquinho mais para frente, né, quando a gente vai falar de infância, a gente ouve muito durante a infância de que a gente não pode falar com estranhos, de que a gente não pode se comunicar com pessoas que sejam estranhas aos nossos pais, que os nossos pais não conheçam. E durante a nossa infância, essa crença nos ajuda muito. Durante a nossa infância, essa é uma crença que nos protege. Entretanto, passado um tempo, quando a gente já se torna um jovem, um adolescente, um adulto, essa crença pode nos atrapalhar. E eu vou dizer para vocês que essas crenças que nos ajudam por um tempo, geralmente elas são um pouquinho mais difíceis da gente desapegar do que as crenças que nunca serviram para nada.
Vou dar um exemplo, né? Uma crença que nunca serviu para nada, por exemplo, é uma crença de que eu não sou capaz, né? Uma crença de que eu sou incapaz, eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir fazer. Essa crença ela não serviu para nada, nem quando você era criança e muito menos quando você é adulto. Agora, a crença de não conversar com estranhos, por exemplo, ela te protegeu. Quando a gente tem essas crenças que nos serviram para alguma coisa, a gente, mesmo que por um curto período de tempo, por exemplo, essa crença de não confiar em estranhos, né? Não conversar com estranhos, a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade de desapegar dessa crença, porque ela é uma crença que já nos ajudou. Então fica a gente cria um apego emocional a ela. E essa crença de que o mundo é um lugar perigoso e de que as pessoas não são confiáveis, ela pode começar a ser confirmada na adolescência e na vida adulta. Ou seja, você começa a atrair situações na sua vida onde o mundo realmente seja um lugar perigoso e onde as pessoas realmente não sejam confiáveis para você confirmar a sua crença. Por que a gente quer confirmar as nossas crenças? Por alguns motivos, vou falar alguns deles. O primeiro motivo pelo qual a gente quer confirmar as nossas crenças é quando a gente aprende ela com os nossos pais, pelo mesmo motivo, que ela traz um apego emocional. Foi meu pai que me disse, foi minha mãe que me disse, e eu quero muito que essa crença esteja certa inconscientemente, mesmo que ela seja uma crença ruim, para eu não negar a autoridade dos meus pais, para eu não negar a sabedoria dos meus pais. É como se a gente tivesse um certo código de honra, um código de respeito, dizendo que os meus pais estão sempre certos. Se a gente tem, inclusive, a crença de que a minha mãe está sempre certa e o meu pai está sempre certo, a gente vai ter muito mais dificuldade de nos liberar das crenças bloqueadoras que a gente herdou deles. Um outro motivo pelo qual a gente fica reforçando as nossas crenças através das situações é a crença de que a gente quer estar certo o tempo todo. Ui, quem não tem essa crença, não é mesmo? Quem não tinha, porque aqui a gente tinha a crença, a gente limpa, né? Então, quem nunca teve, né? Quem nunca se deparou com essa crença de que eu quero estar certo o tempo todo? E quando eu tenho esse desejo de estar sempre certo, eu acabo atraindo situações para minha vida que comprovam as minhas crenças positivas e fortalecedoras, e isso é maravilhoso, mas eu acabo também atraindo situações para minha vida para comprovar as minhas crenças bloqueadoras, as minhas crenças negativas e as minhas crenças limitantes. Vou dar um exemplo para vocês. Quem nunca, por exemplo, viu uma coisa dando errado, aquilo dar errado seria muito ruim para você, mas ao mesmo tempo, no fundo, você sente uma breve felicidade que aquilo deu errado, aquela felicidade que vem junto com a frase. Tá vendo? Eu sabia que isso não ia dar certo, desde o começo eu sabia. Um exemplo muito comum é a crença de que os homens não prestam, por exemplo, né? Uma crença muito comum na mulherada aqui no Brasil. Se eu tenho a crença de que os homens não prestam, e aí eu entro num relacionamento, e aí eu fico buscando loucamente enxergar uma traição, ou que ele tenha feito algo de errado, que ele tenha mentido para mim, que ele tenha me enganado. Eu sei que isso vai me machucar, eu sei que isso vai doer, eu sei que isso vai ser muito ruim para mim, mas ao mesmo tempo, a hora que eu descubro uma traição, uma enganação, uma mentira, vem um sentimento gostosinho lá no fundo, de, tá vendo? Eu tava certa, eu sabia que isso ia acontecer. Todas as vezes que alguma coisa der errado na sua vida e você sentir esse breve alívio de que sabia que não ia dar certo, isso nunca funciona mesmo para mim, significa que você está trabalhando com a crença de que eu quero sempre estar certo. E quando eu quero sempre estar certo a qualquer custo, porque às vezes a crença vem com esse complemento, né? Eu tenho que estar certa a todo custo. Se eu tiver essa crença de que eu tenho que estar certa a todo custo, muito provavelmente eu vou estar manifestando todas as situações que comprovem as minhas crenças bloqueadoras, certo? Mas, Gabriela, a dúvida da maioria das pessoas quando a gente vai limpar essas crenças. Mas, Gabriela, se eu limpar essas crenças, eu não vou virar uma pessoa muito besta, não? Se eu limpar essa crença de que o mundo é um lugar perigoso e substituir pela crença de que o mundo é um lugar maravilhoso, seguro,
E se eu limpar a crença de que as pessoas não são confiáveis e eu substituir pela crença de que as pessoas são confiáveis, de que é possível, é seguro confiar nas pessoas, eu não vou ficar uma pessoa muito besta, não. Todo mundo não vai me enganar, eu não vou ficar uma pessoa muito vulnerável, muito suscetível aos outros e ao mundo. Não. Por que não? Porque você não vai ter mais essa crença. Se você tem a crença, por exemplo, eu sou enganável, você vai atrair pessoas que te enganem. Se você tem a crença, eu sou invasível, você vai atrair pessoas que te invadam. Se você tem a crença de que eu sou abusável, você vai atrair pessoas que te abusam. Então, quando a gente limpa essa crença, você não vai mais atrair esse tipo de situação na sua vida. Lembrando que muitas vezes não é uma única crença que está te atrapalhando, né? A gente precisa fazer um estudo. Como a gente chama no Theta Healing, a gente precisa fazer um digging. O que é o digging? É cavar até encontrar qual é a crença raiz que está atraindo essas situações para sua vida. Então, se você liberar a crença de que o mundo é um lugar perigoso e as pessoas não são confiáveis, o que vai acontecer é você começar a sentir o mundo como um lugar mais acolhedor e seguro e a sentir as pessoas ao seu redor muito mais confiáveis. E a gente, geralmente, quando eu vou trabalhar crenças de confiança, na hora de instalar a crença nova, a gente vai instalar a crença de que eu tenho o discernimento perfeito de quem é confiável. Porque eu sei que mesmo que a gente mude essa crença, continuam existindo pessoas que não são confiáveis. Então a gente vai instalar o discernimento perfeito para que eu saiba discernir, para que eu saiba escolher aqueles que são confiáveis para estar no meu convívio, certo? Amores, a minha parte da explicação do ventre, da gestação, de tudo que a mulher ouve na gestação, de tudo que a gente ouve na infância e na vida adulta, se encerra por aqui. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida específica desse tema, que eu vou responder algumas perguntas de vocês antes do final, onde a gente vai liberar essa crença em conjunto, num healing aqui em conjunto. Então escrevam para mim, aqui no Face, aqui no Instagram, se vocês têm alguma dúvida com relação a esse assunto, né? Que é o assunto das crenças de que o mundo é um lugar perigoso e de que as pessoas não são confiáveis, ou dúvidas sobre crenças limitantes, sobre crenças bloqueadoras, sobre crenças na gestação, na infância, na vida adulta. Estou aqui à disposição de vocês. Me digam. Alguém tem alguma dúvida muito importante para a gente esclarecer? E antes da gente dar o comando para limpar essas crenças horrorosas do nosso sistema, contem para mim. Aqui, Ju perguntou, criança que nasce de fórceps ou cesárea por ter passado a data do nascimento, tem a crença de que não querem vir ao mundo? Tem medo de viver? Então, Ju, geralmente é que hoje em dia fórceps é usado muito menos do que antigamente, né? Antigamente era muito comum, né? Eu conheço várias pessoas que nasceram de fórceps e às vezes nem era tão necessário assim. Então, sim, essa criança pode desenvolver um certo medo do mundo, porque ela pode ter a crença de que ela foi arrancada de um lugar confortável, seguro, de que ela foi arrancada do ventre da mãe dela. Ela pode ter, sim, a crença de que o mundo é um lugar perigoso, de que as pessoas não são confiáveis, de que eu tenho medo de viver, de que eu não estou pronta para viver porque alguém puxou ela antes de estar pronta. E uma outra coisa, gente, muito importante da gente lembrar é conhecer o nosso parto. Muitos de nós repetimos situações durante a nossa vida que refletem a maneira como aconteceu o nosso parto. Então, Ju, quem nasceu de fórceps provavelmente pode se sentir muitas vezes durante a vida sendo empurrado, sendo puxado, pode se sentir muitas vezes durante a vida que as pessoas estão obrigando ele a fazer alguma coisa que ele não quer. Pode, às vezes, sentir que a vida está fazendo muita pressão, que ele quer ir no tempo dele, que ele quer sentir as coisas acontecendo no tempo dele, que as pessoas estão fazendo muita pressão para que as coisas aconteçam fora do tempo dele. Tem várias crenças que podem ser geradas desse momento. O que eu indico, como eu sei que a Jo é Teta Healer, eu sei que ela vai fazer um diggingzinho aí, o que eu indico é limpar memórias celulares do trauma do parto, limpar memórias celulares do trauma desse momento do fórceps,
limpar fragmentos de alma da situação, dos médicos envolvidos e dar vários comandos de downloads, do tipo, eu estou pronta para viver, eu sei qual é a sensação de me sentir pronta e preparada sem precisar de pessoas me cobrando, sem precisar de pessoas me cobrando, né? Me puxando essa sensação. Me diz se faz sentido para você, Flor. E deixa eu ver aqui as meninas, as perguntas do lado de cá. Jane, Gabi, como funcionam seus cursos? Meu amor, tem 2 tipos. Os cursos do Theta Healing, onde eu sigo todas as normas do Theta Healing Estados Unidos. Todas as informações, descrição, o que faz, estão no meu site. Você pode entrar lá. É bem fácil, gabisquisato.com, só. E tem os meus cursos meus, né? Que não são patenteados do Theta Healing. São os meus workshops. Tem o Fluir, Desbloqueando a Abundância, o Libido, que a gente trata questões de aceitação, liberdade, escolha, o Curando as Suas Relações, Desbloqueando o Amor, que aí eu misturo, não só o Theta Healing, como várias outras técnicas que eu estudo. E aí todas as informações também tem lá no site. E aí depois que você lê as informações, você tiver alguma dúvida, você pode me escrever, tanto pelo site, como aqui pelo Instagram, como Face, que eu tiro as suas dúvidas. E tem vídeo de cada um deles no canal do meu YouTube também. Então, tem vídeos explicando o que faz em cada curso e o que faz em cada workshop, tá bom? Angélica diz: como faço para quebrar a resistência? Porque mesmo sabendo das crenças, acabo repetindo. Oi, minha flor, você não é a única, nem a primeira, nem a mais resistente do mundo. Fique tranquila. Resistência é uma coisa muito comum. É o medo da mudança, né? A gente foi ensinado que mudar é difícil, que mudar é duro, que mudar dá trabalho. Então, eu sugeriria que você começasse por essas crenças. Trabalhando a crença de que mudar é fácil, mudar é natural, mudar é simples para mim, mudar é gostoso, mudar é divertido. Que a partir dessa crença, ela vai te ajudar com todas as outras, liberando as suas resistências. E assim, meu amor, olhando para você com muito carinho, com muita compaixão, sem crítica, respeitando o seu tempo e se trabalhando sempre com as técnicas que você se sente à vontade, certo? Carol, uhul! Luzinete, existe plano de você vir a Salvador? Meu amor, não tenho produção em Salvador. Então, por enquanto, ainda não tenho planos. Se você conhecer algum espaço incrível que queria produzir os cursos, a gente pode conversar. Você pode me mandar por inbox, tá? Nádia, tudo bem, minha flor? Suas fotos andam tão lindas. Saudade de você. Disse que nasceu de fórceps. Sim, era muito comum às vezes. O bebê nem precisava do fórceps, gente, mas era tão comum que as pessoas acabavam fazendo. Quando eu falei dessas crenças, se você se identificou com alguma, Nádia, eu sei que você tem várias ferramentas aí para se trabalhar também, para principalmente o renascimento, que eu imagino que você já tenha feito algumas vezes, a respiração consciente, ajudam infinitamente, viu, gente? Quem teve traumas do nascimento, nasceu de fórceps, nasceu atrasado, nasceu adiantado, ou a mãe passou por uma situação muito complicada durante o parto, terapia de renascimento é muito bacana. E eu não sou terapeuta, mas já fiz como paciente e adorei. Gente, Patrícia Gebrim mandou um coração, meu amor. Minha ídola. Como que fala? Não sei. Amo! Suas cartinhas, palavra de criança, estão em todos os meus workshops, em todos os meus cursos. Meus alunos todos te amam, todo mundo te ama. Tava doida para ir no seu workshop dia 3 aqui em São Paulo, mas vou estar em João Pessoa. Mas assim que tiver um aqui, que eu esteja aqui, eu estarei lá, com certeza. Ju também nasceu de fórceps. Às vezes sinto tudo isso que você falou. Sim, Ju, trabalha isso. Toda vez que você sentir esse sentimento, você pode falar para você mesma: eu escolho não repetir o momento do meu nascimento, o trauma do momento do nascimento. Você pode repetir, né? Minha querida alma, minha consciência escolhe não repetir traumas no momento do meu nascimento. Minha querida alma, minha consciência escolhe viver o momento presente aqui e agora. Isso pode te ajudar um pouquinho. E, claro, se você quiser buscar um terapeuta de Theta Healing, aqui na live tem um monte dos meus alunos. Se você quiser conversar comigo, me manda um e-mail também, tá bom? Rose, uma criança cuja mãe passou medo na gestação por causa de um roubo pode desenvolver o medo de assumir responsabilidade? Então, Rose, como eu estava falando no comecinho, eu vi que você escreveu aqui que chegou depois, né? Bem no comecinho eu estava falando que essa crença de que o mundo é um lugar perigoso, de que as pessoas não são confiáveis, ela pode ser
desenvolvida na gestação, né? Então, sim, com certeza, esse roubo, esse trauma que a mãe sentiu na infância, perdão, esse trauma que a mãe sentiu na gestação, ele pode ter sido, pode causar, sim, influência e pode gerar essas crenças, principalmente esse medo, diversos medos, né? O medo, ele tem várias máscaras, tem vários lados, várias facetas. Então, primeiro de tudo, antes mesmo de investigar o porquê que essa pessoa não está querendo assumir responsabilidade, liberar esses traumas do momento da gestação. Eu tenho várias provas de pacientes que é real, que a criança sente tudo que está acontecendo no ventre. Então, é muito importante a gente cuidar das mulheres grávidas, não deixar ninguém ficar falando besteira para elas, não deixar ninguém ficar estressando elas, enlouquecendo a cabeça delas. Eu sei que um roubo, às vezes, foi uma coisa inevitável, ela não tinha, né, o que fazer naquele momento, mas trabalhar esse trauma, limpar, liberar esse trauma é de muita importância, tá? Não deixem de olhar para isso, não deixem de olhar para a história do seu parto, para a história da sua gestação, porque muitas das suas crenças podem estar ali, certo? Então pode acontecer sim, Rose. Ana, tudo bem, meu amor? E aqui tem alguém me dizendo perguntas, cadê? Medo de confiar em amizades por humilhações na infância, como trabalhar? Sim, Raíssa, nossa, isso é muito comum. Eu mesma tenho um exemplo pessoal meu, né? Eu tive um problema bem complicado de confiar nas amizades na infância, e eu, inclusive, descobri a raiz disso, né? Eu tive um problema assim que a minha amiga, minha melhor amiga, digamos assim, quando eu tinha uns 10 ou 11 anos de idade, elas fizeram um complô de várias amigas e quando eu fui descer a escada do recreio, todo mundo começou a gritar e me xingar no meio do recreio, na frente de todo mundo, sem eu nem imaginar, porque até então elas eram minhas amigas, então foi bem traumático, foi bem um caos, assim. E eu descobri que isso tinha muito a ver com algo que o meu pai me falava repetidas vezes, que era que a gente não pode confiar nos amigos, só na família, que as únicas pessoas que eu podia confiar era na minha mãe, no meu pai e nos meus irmãos, que os amigos nunca são confiáveis, que somente a família é digna de confiança. E aí, quem tem a crença de que somente a família é digna de confiança, vai atrair que tipos de amigos? Os que não são confiáveis. Que tipos de situações? Situações onde os amigos não são confiáveis. Então é importante, Raíssa, eu contei essa história para ver se você consegue descobrir qual é a história que faz sentido para você, né? Observa se tem alguma coisa que os seus familiares te falavam, alguma coisa que você ouvia muito na sua infância, que pode ter desencadeado isso, como essa frase. Observa se você ouvia essa frase também, de que não se pode confiar nos amigos, se os seus pais já tiveram algum tipo de experiência de traição de amigos, né, dessas puxadas de tapete, que a raiz pode estar por aí, mas é importante investigar porque cada um é único, né, amores? Carolina, problemas em falar em público e de expor seus pensamentos para grupos, tipo em cursos, faculdade, como lidar. Carol, vou te dar uma intuição que está vindo fresquinha aqui para mim. Isso aí é medo do julgamento, né? Medo de errar, medo de ser julgada, medo de ser criticada, medo de ser comparada. E geralmente isso vem de uma autocrítica, autocobrança e autojulgamento muito forte. Diz para mim se isso faz sentido. Como você me falou que me queria em Poá, muito provavelmente você mora aí, não sei se você é nascida aí, mas é uma crença histórica do sul do Brasil. Então, pessoas nascidas e que moram no sul do Brasil têm uma crença de nível histórico de autocobrança e autocrítica muito fortes. Uma sensação de que somente vão ser amados ou queridos ou admirados se forem extremamente perfeitos. Isso vem da ascendência de vocês, né? Que vem muito dos alemães, e também de outros países da Europa que são bem rígidos, bem restritos, bem estritos, que fala? Estritamente, rígidos e firmes, enfim, né? Então, provavelmente é isso, é medo de errar. Então, um curso de palhaço ajudaria muito, sabe? Assim, rir dos próprios erros, para que eles não te machuquem tanto, né? Não te incomodem tanto.
Aqui, Gabi, quando você vem para Fortaleza novamente? Meu amor, dia 28 de novembro, esse mês, vai ter manifesto aí em Fortaleza, nessa terra que eu amo tanto. Então, se você quiser mais informações, me manda inbox aqui, me manda. Aqui é direct, aqui é inbox. Me manda direct que eu te mando ficha de inscrição e tudo mais, tá? A é cada crença que a gente desenvolve. É, minha filha. É cada uma que o buraco é mais embaixo, viu? Carol, moro no interior, tenho descendência. Sim, tá vendo? É isso aí já mesmo, viu, gente? Os nossos ancestrais, eles estão muito presentes nas nossas crenças. Por isso que eu gosto tanto do Theta Healing, gosto tanto do Renascimento, gosto tanto da constelação familiar. São terapias que trabalham muito as questões com os nossos ancestrais. Muitas respostas que a gente às vezes passa a vida toda procurando estão ali nos nossos ancestrais. A gente tem que olhar para eles com muita atenção, certo? Amores, respondidas todas as perguntas, vamos limpar essa crença? Bora! Quem nunca participou comigo de uma limpeza de crença online, vou contar como que funciona. É muito simples. Eu vou dar um comando, então eu vou estar de olhinho fechado e eu vou dizer para vocês se vocês me autorizam dar um comando para que essa crença de que o mundo é um lugar perigoso e a crença de que as pessoas não são confiáveis seja limpa de todos os seus níveis, resolvida no seu nível histórico, enviada para a luz, e que ela seja substituída no seu sistema de crenças pela crença, pela consciência, pela nova energia de que o mundo pode ser um lugar confiável, de que você tem o discernimento perfeito para atrair somente pessoas confiáveis para o seu círculo de amigos, enfim, muito mais, né? E aí vocês só precisam me dizer sim. Vocês podem dizer sim em voz alta, aí onde vocês estão mesmo. Vocês podem digitar sim, se sentirem vontade. E é só isso, fechar os olhinhos e sentir essa mudança de energia. Vamos experimentar? Agora, vamos fechar o olho um pouquinho, então. Inspirem, relaxem. Eu vou me conectando com essa energia, né? Fazendo todo o meu caminho aqui para chegar em Teta. E então vocês me autorizam a dar um comando para que a crença de que o mundo é um lugar perigoso, de que as pessoas são perigosas, de que as pessoas não são confiáveis, que elas sejam agora limpas de todos os seus níveis, que elas sejam resolvidas no seu nível histórico, que elas sejam enviadas para a luz do Criador e que elas sejam substituídas no sistema de crenças de vocês pela crença de que o mundo é um lugar seguro e acolhedor. Eu sei qual é a sensação de viver nesse mundo me sentindo bem-vinda, bem recebida, acolhida, amada e protegida. Eu sei qual é a sensação, eu sei que é possível, é seguro, eu mereço, eu me permito, eu sei como. E eu já vivo a minha vida diária atraindo para minha vida apenas pessoas que eu posso confiar. Eu sei qual é a sensação de ter o discernimento perfeito de quais pessoas são dignas da minha confiança, são confiáveis para mim. E eu sei qual é a sensação de confiar nessas pessoas. Eu sei que é possível confiar e ter pessoas confiáveis nas minhas relações familiares, amorosas, de trabalho e de amizade. Vocês me autorizam a dar esse comando? É só dizer sim em voz alta ou digitar sim e eu já volto, tá bom? Só um minutinho. Só mais um minutinho que eu vou fazer a visualização.
Prontinho. E agora, depois que eu faço essa visualização, depois que a gente dá esse comando, está feito, né? É só vocês aproveitarem essa energia. Ju falou, Gabi é uma caçadora de crenças. Eu vou colocar isso no meu cartão, Ju. Gabriela Esquisato, caçadora de crenças. Detetizadora de crenças. Ó, a Deia falou, Carolina, sou do Sul e fiz teatro para perder um pouco desse medo. Sim, teatro, curso de palhaço é maravilhoso para a gente tirar esse peso que a gente coloca na gente mesmo. Todo mundo sim, 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 gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Amores, muito bom estar com vocês aqui. Muito maravilhoso estar com vocês nessa live. E agradeço a presença de cada um de vocês. A gente vai encerrar. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.